Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante que está sendo monitorado, tem negociações para ser mais um atleta do Corinthians. Estamos falando de Agostinho Anello, 23 anos de idade, jogador nascido nos Estados Unidos, que hoje defende o Boston River do Uruguai. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Agostinho Anello na temporada de 2025. Lembrando de novo, ele tem 23 anos de idade, 1,82 m, está jogando pelo Boston River. Outra informação, estou gravando o vídeo no dia 23 de agosto. Tá bom, pessoal? Então, óbvio que ele pode acabar jogando até a negociação confirmar e etc. Então, tudo que eu falar nesse vídeo, obviamente, é com as informações, os números que a gente tem até essa data. Tá bom? Vamos lá. 31 jogos pro Anello nesse ano, 20 deles como titular, 6 gols, 2 assistências, 20 passes para finalização, 43 arremates com 33% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 13,1 vezes a cada 90 minutos, ganhou 42% dos duelos de bola por cima, que é um número interessante para um jogador de ataque. Acertou os 72% dos passes que tentou, tomou 4 amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Agostinho Anello nesse ano. Fiel corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Timão, você encontra com desconto, beleza? Bora seguir com o jogador, pessoal. Fala mais um pouco sobre o momento de Agostinho Anello, que chega ao Boston River no meio do ano passado, tá bom, pessoal? E no meio do ano passado, assim, a sua primeira passagem, né, pelo Boston River, ele não foi um titular da equipe, ele era muito mais vezes um cara no banco de reservas do que um titular. E assim ele começa o ano de 2025, ainda sendo uma peça de elenco do Boston River, inclusive fez jogos na Libertadores contra o próprio Bahia, ele era um jogador que vinha do banco nesse momento. Mais ou menos ali em março desse ano ele ganha espaço, ele vira um titular do Boston River, faz uma sequência boa ali até o final de maio, mais ou menos, perde espaço de novo, acaba ficando um tempinho no banco e agora nessa reta final de junho para frente, vamos dizer assim, ele volta a ser titular do Boston River. Então, no momento que eu estou gravando o vídeo, por exemplo, os últimos 4 jogos, ele fez como titular, mas os 2 anteriores ele fica no banco e sequer entra. Então, assim, tem sido uma temporada de altos e baixos, por mais que, de modo geral, ele tenha sido mais titular do que reserva do Boston River. Mas, por exemplo, é um cara que todo jogo é substituído, não está com aquela força de resistência nas partidas, relevância, para ficar os 90 minutos em campo. Então, assim, tem sido um cara importante, não tão protagonista assim no futebol uruguaio, tá bom? Será que na parte clínica, pessoal, a gente deve ter algum tipo de preocupação com o jogador? Resposta para vocês verem comigo. O histórico de lesões, pessoal, do Agostinho Anello é assim. Ele não tem lesões graves registradas no seu currículo, eu pelo menos não achei nada nesse sentido, mas também não é aquele cara que nunca se machuca. Né? Se vocês repararem, em 2022, 2023 e 2024, em todos os anos sempre tem algum probleminha, quase sempre de ordem muscular, que faz ele perder ali 30, 40 dias na temporada. É um cara jovem ainda, então a gente acredita que ele pode ter uma resistência física melhorada nesse sentido, mas também vai pegar o calendário do Brasil, que é complicado. Então, assim, não é um sinal vermelho ligado, mas vamos ficar de olho na situação clínica do atleta, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, aqui sim, né, a parte mais legal do vídeo. Então vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor do Agostinho Anello. Né, peguei o ano de 2025. E o Agostinho Anello, pessoal, de modo geral, ao longo da sua carreira, que é curta, evidentemente, ele quase sempre era utilizado como um ponta, né, um cara de lado de campo mesmo, pelos treinadores, nas equipes, por onde passou. E se você olhar esse mapa de movimentação de 2025, você vai olhar, é um beirada, né, um cara que faz ali o lado esquerdo do ataque. E é verdade, ele pode fazer isso, ele é um cara que jogou muito assim ao longo da sua carreira, ele é destro, né, então faria um pé trocado, segundo o mapa de movimentação, mas ele engana um pouquinho, tá bom? Na minha opinião, o Agostinho Anello é mais um segundo atacante do que propriamente um extremo. Inclusive, esse ano,
em 2025, ele melhorou seu desempenho pelo Boston River quando ele começou a jogar um pouco mais perto do gol, um pouco mais perto do centroavante. Inclusive, em algumas partidas ele foi até o cara de referência do ataque do Boston River. Ele não é um grandalhão, ele tem boa estatura, 1,82 m, mas não é aquele jogador para jogar de costas. É um cara que ataca bem os passes, um cara que tem uma boa velocidade, ele briga bem na bola por cima. Mas ele não tem aquele 1 para 1 ofensivo para ser um ponta, na minha opinião. Ele até faz o corredor defensivo bem. Normalmente esses caras, quando vêm para o Brasil, eles sofrem por conta disso, né? São colocados no lado do campo e não tem força para fazer o vai e vem defensivo. O Agostinho Anello tem isso. Ele recompõe bem, ele é um cara que marca pressão muito bem, inclusive é uma das principais características do atleta. Ele acossa os zagueiros adversários, mas ele não tem tanta força de 1 para 1 para poder jogar tão longe do gol. Ele é um cara que tem aquele drible de fuga, que a gente chama, que às vezes deixar o cara se aproximar e dar um tapa na frente, porque ele consegue acelerar rápido, ele é forte, então ele consegue se impor sobre o marcador. Mas se ele tiver que percorrer uma grande distância, ir lá da ponta do campo até a zona central, ele não vai conseguir tirar 2, 3 caras, porque ele não tem tanta qualidade assim de 1 para 1 ofensivo. Agora, se ele ficar naquele meio espaço, que é vindo com o pé trocado, mas não tão pé na linha, né, ficando ali perto da região do pico da área, mais ou menos, para poder associar, tabelar com o centroavante, ou atacar o espaço, sair na cara do gol, aí sim ele vai ter mais capacidade de mostrar seu potencial. É um cara que busca muito finalização, tá bom? Ele não é um cara que faz muito gol com o pé esquerdo, não usa toda hora o pé não dominante para finalizar, mas ele tem um uso razoável, principalmente quando chega no fundo do campo para fazer o cruzamento, mas é um cara que busca bastante a finalização, cobra a bola parada, mais a indireta do que a direta pro gol, mas cobra também faltas para bater no gol. Né, pessoal? Então, na minha opinião, pode fazer a beirada? Pode fazer. Mas eu acho, ainda mais no modelo do Corinthians, que ele vai ser mais potencializado jogando como um segundo atacante, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E vamos entender, pessoal, como é que foi a sua trajetória até chegar no Boston River. Já jogou no futebol belga, no futebol croata, já jogou em outros lugares. Então vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Agostinho Anello como profissional. Temporada 21-22 pelo Lommel, da Bélgica, jogando a segunda divisão. 21 jogos, 15 como titular, 1 gol e 1 assistência. Temporada 22-23, ele começa pelo Lommel da Bélgica, tem o seu melhor momento da carreira, quando ele joga a segunda divisão ali nesse recorte. E depois ele fecha a temporada pelo Hajduk Split, equipe da primeira divisão da Croácia. E totalizando os dois times foram 32 jogos, 18 como titular, 6 gols e 5 assistências. Mas aqui é importante pontuar, pessoal. Desses 6 gols e 5 assistências, todos os gols e 4 assistências aconteceram na primeira metade da temporada, quando ele jogou a segundona lá na Bélgica, tá bom? Aí na temporada 23-24 ele joga um pouco pelo Cambuur e um pouco pelo Sparta Rotterdam, ambas equipes do futebol holandês. Só que pelo Sparta ele joga a primeira divisão, pelo Cambuur a segunda da Holanda. E somando tudo, ele faz 18 jogos, 9 como titular, não marca gols e dá uma assistência. Aí ele chega para fazer o segundo semestre no Uruguai, né, já no Boston River, 13 jogos, 5 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. Lembrando que esse começo pelo Boston River ele foi mais um ponta mesmo do que propriamente um segundo atacante. Ele foi mais utilizado próximo do gol agora no ano de 2025. Então assim, é um cara que já jogou na Croácia, na Bélgica, na Holanda e no Uruguai. Isso é positivo, mostra uma certa adaptabilidade, né, um cara que já viveu em contextos bem diferentes, mas preocupa também porque ele não conseguiu ser um protagonista em nenhum desses lugares, né? Só na segunda divisão da Bélgica, né? Nunca chegou perto de jogar num time com a pressão do Corinthians, com a competitividade que vai ter na Liga Brasileira, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Agostinho Anello reforçando o Corinthians. Bem, galera, eu acho que o Anello é um jogador com potencial, tá bom? Um cara jovem ainda, que ele tem algumas características que me soam como interessantes. É um cara que tem uma boa estatura, ele consegue aliar força física com velocidade e ao mesmo tempo ser um cara com uma intensidade razoável, né? Normalmente os atacantes que vêm do futebol dos nossos vizinhos sul-americanos, eles sofrem, né? Principalmente quando são utilizados pelo lado do campo. Eu acho que o Anello tem força física para jogar, sustentar a Liga Brasileira, mas eu acho que o salto do Boston River para o Corinthians talvez seja um pouco demais. Eu acho que é um cara que talvez se fosse para um time da Série B, do futebol brasileiro, talvez para um time de Série A do Brasil que fosse jogar de uma outra forma, com menos pressão, na parte de baixo da tabela, eu acho que poderia ser um caminho mais natural para o seu processo de evolução, porque eu acho que ele tem sim potencial, mas nesse momento, para o Corinthians, para a situação, eu não acho que vai ser um cara que já vai chegar para conseguir ter muita sequência de jogo. Vamos ver se ele consegue se adaptar bem ao futebol brasileiro, porque potencial tem, só fico com um pouco de receio. Eu acho que o salto para o Corinthians foi um pouquinho demais, tá bom?
Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!